Minha gente querida, meus irmãos amados, estamos aqui novamente para estudar um pouquinho mais da nossa doutrina espírita. E a gente começa com o livro Espiritualidade e Vida de Haroldo Dutra Dias. Justiça é exercício de contenção, de disciplina. A disciplina é importante quando liberta e não escraviza. É justiça divina, que a justiça dos homens ainda está muito falha, principalmente quando a pessoa quer fazer a justiça com suas próprias mãos, em vez de deixar que Deus mobilize os caminhos para a justiça, e Ele sempre vai mostrar esse caminho para nós. É disciplina, e a disciplina liberta, a disciplina não escraviza. A disciplina não limita, a disciplina nos dá uma nova dimensão da realidade. Então vamos pensar um pouco sobre isso. Enquanto isso, nós vamos para o Livro dos Espíritos, que a gente aqui está falando sobre os possessos, a obsessão mais forte que tem. E Kardec perguntou: a fascinação exercida pelo mau espírito pode ser de tal ordem que o subjugado não perceba? E assim, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição da outra? Nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? Sendo essa pessoa, esse terceiro, um homem de bem, sua vontade pode ter eficácia, desde que ele apele para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos para afastá-los e sobre os bons para atraí-los. Todavia, nada poderá se aquele que estiver subjugado não lhe prestar seu concurso. Há pessoas que se agradam por uma dependência que lisonjeia seus gostos e seus desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver o coração puro não exercerá nenhuma influência. Os bons espíritos não lhe atenderão ao chamado, e os maus não o temerão. Bom, é uma situação bem complexa essa, porque aquele que quer ajudar essa terceira pessoa que Kardec fala, ele só pode ajudar com a colaboração do obsidiado, do possuído, né, do possesso, porque de alguma forma ele está tão ligado ao espírito obsessor que ele dá a possibilidade do espírito obsessor tomar conta da vontade dele, de dominá-lo, né? Na verdade, os espíritos, esses espíritos imperfeitos, esses, digamos, maus espíritos que estão tentando
e estão muitas vezes conseguindo prejudicar aquele que está encarnado, ele vem com aquela conversinha mole de que é aí que ele ganha o encarnado, que o encarnado se deixa obsidiar, se deixa dominar, porque ele está ouvindo coisas que ele quer ouvir, que ele é bom demais para isso, que os outros não deviam fazer com ele o que estão fazendo. Então ele vai levando na conversa, como acontece entre encarnados também. Um quer se dar bem em relação ao outro, começa com uma conversa mole de inflar o ego, de alimentar o egoísmo. E aí o outro cai feito um patinho nessa história, e quando vê, está sendo dominado pelo espírito ou pelo seu amigo encarnado mesmo, que não deixa de ser um obsessor também. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado para não se ver nessa situação. Tem que ter muito critério, tem que ter muita autocrítica para não achar que a gente é melhor que os outros, que a gente merece mais do que os outros, que a gente está sendo injustiçado por causa dos outros. E aí é que a gente cai na esparrela de achar que o obsessor está falando alguma coisa coerente e acaba dando trela, acaba dando vazão para que a nossa vida fique dominada. E quando a gente entra como terceiro nessa história, a gente alerta, a gente mostra o caminho. Se a pessoa não sai do lugar, a responsabilidade é dela. Então a gente aconselha e pede a ajuda dos bons espíritos para também entrarem com toda sua força, com todo o seu poder de bem, para levar essa pessoa ao bem, para livrar essa pessoa da obsessão. Mas se ela não quiser, se ela não se esforçar para mudar a condição dela, vai ser em vão. Muito triste, mas a responsabilidade é de cada um. Isso a gente tem falado sempre, né? A responsabilidade da vida é nossa. A gente não pode achar que está sendo injustiçado, que está sendo prejudicado pelos outros, porque o que a gente colhe é o que a gente plantou. Bom, vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente começou lá no início de janeiro, o capítulo Não Ponha a Candeia Debaixo do Alqueire. Porque Jesus fala por parábolas. Então a gente leu as passagens do Novo Testamento, de Mateus, de Lucas, que dão essa visão. Demos a primeira parte do texto. Eu vou repetir aqui o último parágrafo e a gente entra no segundo item. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento,
os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e para se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão a fé desfalece. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência só gradualmente revela as verdades, é claro que as desvenda à proporção que a humanidade vai se tornando amadurecida para recebê-las. A providência as mantém de reserva e não sob o alqueire. Os homens, porém, que entram para possuí-las, quase sempre as ocultam do vulgo com o intento de dominarem. São esses os que verdadeiramente colocam a luz debaixo do alqueire. É por isso que todas as religiões têm tido seus mistérios, cujo exame proíbem. Todavia, ao passo que essas religiões iam ficando para trás, a ciência e a inteligência avançaram e romperam o véu misterioso. Havendo se tornado adulto, o vulgo entendeu de penetrar o fundo das coisas e eliminou de sua fé o que era contrário à observação. Não podem existir mistérios absolutos e Jesus está com a razão, quando diz que nada há de secreto que não venha a ser conhecido. Tudo o que se acha oculto será descoberto um dia, e o que o homem ainda não pode compreender será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Mas estamos melhorando. A gente vê que ainda existe essa mania, esse procedimento de proibir o acesso aos mistérios, às explicações mais racionais, mas a ciência está aí e as luzes estão acesas. As pessoas, na medida em que querem se aperfeiçoar, querem compreender, querem estudar, elas podem conseguir acesso a todas essas verdades. E aos poucos a gente vai conseguindo cada vez mais se purificar nesse sentido. Vamos então para a finalização dos nossos estudos com a poesia de Fóssil Caldas. O livro é Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e o título é Ramo de Rimas. Se queres felicidade num campo que te rodeia, nunca entreteças teu ninho em galho de dor alheia.